Olá, bom dia, seja bem-vindo. Eu sou o Lênio. Hoje é 15 de abril, uma quinta-feira. Estou com um dia de atraso. Normalmente eu posto os vídeos na quarta-feira e no sábado. Tive um imprevisto ontem e não consegui fazer no sábado, na quarta-feira. Mas rigorosamente procuro estar toda quarta e sábado postando os vídeos. Portanto, vai hoje aqui na quinta-feira, ok? Mas 99% das vezes vão ser na quarta-feira e no sábado, toda quarta e todo sábado. Seja bem-vindo, meu nome é Lênio, estou aqui em São Paulo, capital, e me entendo que, pela graça de Deus, tenho estado aqui no YouTube compartilhando a minha fé, compartilhando a palavra de Deus com todos aqueles que a desejam ouvir, com todos aqueles que o Senhor Jesus tem para buscar através desta porta aqui, desse canal aqui. Que Deus possa, com a sua graça e misericórdia, trazer para mim e para nós a tua palavra através do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Não com palavras de homens, mas no poder e do Espírito. Que o Senhor, no poder do Espírito Santo, possa falar ao meu coração e ao seu coração, e que nos guia, que nos orienta. E hoje quero tratar de um assunto muito importante para nós, inclusive nos dias de hoje, que faz referência, na verdade, ao seguinte: vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis. Tempos difíceis na economia e, consequentemente, pela economia estar num tempo difícil, praticamente o resto, vamos dizer assim, da vida cotidiana, ela se torna difícil, porque tudo está, na verdade, vinculado à economia. Se um país, uma nação, um continente, um mundo, ele está passando por aflições e desordem na economia, certamente o cotidiano das pessoas vão sofrer, porque está tudo baseado na economia, está tudo baseado na economia. O trabalho, né, as relações profissionais, e isso consequentemente gera problemas familiares. Por quê? Porque a família tem as pessoas que são responsáveis para manter a família no que diz respeito às coisas deste mundo, no que diz respeito ao ganha-pão de cada dia, né, no dinheiro que precisa se ganhar, porque afinal de contas o mundo hoje, e já há muito tempo, o mundo funciona, vamos dizer assim, através do dinheiro. Você trabalha para você ter o dinheiro para poder arcar com as despesas que você precisa na sua casa, na sua empresa, na sua família. Praticamente está tudo voltado para a questão de o dinheiro que está aí como o modelo o que as pessoas vivem nos dias de hoje já faz muito tempo. No comecinho teve a troca, né, chamada por troca por natura, a barganha. Eu tinha algo que te interessava, eu trocava com você e você me dava aquilo que eu precisava, e era assim, né? Era permuta, era troca por natura. Faz muito tempo que é o dinheiro. E, inclusive, não é o assunto desse vídeo, mas o dinheiro, mas na verdade está sempre vinculado, né? O dinheiro, na verdade, acabou se tornando o Deus deste século, o Deus minúsculo, que muitos inclusive o adoram, se prostram diante dele e vendem a si mesmos, vendem os seus princípios. Aliás, muitos não têm mais princípio. Aliás, o princípio de muitos hoje em dia é ter dinheiro. Isso aí virou um princípio, que é ter dinheiro, não é verdade? Então vou abordar um assunto hoje que está vinculado a isso daí. Porque a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E muito se especulou, inclusive, com esse versículo, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Eu não vou entrar no detalhe dessa questão hoje,
mas nós vamos abordar a consequência desta adoração ao dinheiro. A consequência em adorar esse Deus minúsculo aí, chamado dinheiro, que a Bíblia chama de mamon. Vamos ver isso hoje. O texto que nós vamos abordar aqui, de certa forma, está mostrando que na falta disto aqui que se vai falar o texto, é porque a pessoa, na verdade, ela está buscando isto que eu acabei de falar, que a Bíblia diz, o amor ao dinheiro. Tá bom? Vamos pedir a Deus para que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, nos ajude e fala conosco, porque se o Senhor Deus não falar através do Espírito Santo, qualquer palavra que nós falarmos, se não for com graça de Deus, não vai chegar a lugar nenhum. Mas como nós vamos estar lendo a Bíblia, por si só, já lendo a Bíblia, já é a palavra de Deus que está sendo falada. Mas Deus quer usar homens aqui na terra para falar a tua palavra. Por isso que ele diz lá em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Portanto, o Senhor Deus deu o privilégio ao homem. É mesmo, né? O privilégio que Deus deu ao homem. Um homem limitado como nós, pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Deus traz esses homens para si, coloca neles o Espírito Santo, derrama neles o Espírito Santo, o abençoa com a revelação da sua palavra e depois diz, agora vai e prega a minha palavra. É maravilhoso isso. Como é que Deus usa na sua graça e misericórdia para alcançar outros homens, pecadores, miseráveis, que precisam da graça, do amor dele. Vamos começar então pedindo ao Senhor que nos ajude. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nesta manhã, perdoa-me, Senhor, pois, Senhor Deus, comprometi-me de toda quarta-feira e de todo sábado, Senhor, fazer esse trabalho, anunciar a Tua palavra aqui na internet, no YouTube. Perdoa-me, Senhor, por não ter feito isso ontem, mas é do desejo do meu coração cumprir isso, Senhor Deus, toda quarta-feira e todo sábado. Fala conosco, orienta-nos. É o Senhor que faz em nós o querer e o realizar, o querer te buscar, o querer te agradar, o querer viver no centro da tua vontade. E o Senhor que realiza esse nós, a eficácia em podermos andar conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Fala conosco, Senhor, orienta-nos, santifica-nos na verdade, na tua verdade, que é a Bíblia, que é a tua palavra, que é o verbo encarnado, Logos do Senhor, que veio na terra e se fez carne. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fala conosco, orienta-nos. Neste texto que vamos ler das Santas Escrituras, da tua palavra, fala conosco, orienta, alcança os corações simples, alcança, Deus, os homens e mulheres que o Senhor quer buscar, que o Senhor quer tratar, que o Senhor quer orientar, que o Senhor quer mudar os seus corações por louvor da tua glória e moldá-los à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que é a imagem do Senhor. Em nome de Jesus, fala comigo, orienta-nos. Que não seja nada, Senhor Deus, da minha parte, como ser humano, mas que seja do Senhor a tua palavra revelada. Alcança-nos, pois somos necessitados do Senhor, muito necessitados do Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Quero compartilhar com os amigos Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 diz assim: ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro, ou seja, jovem, e o único em estima diante de minha mãe. E ele ensinara-me e dizia-me, as minhas palavras
o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças de apartares das palavras da minha boca. Não te esqueças de não te apartem as palavras da minha boca. Não a desampares. Não a desampares. Não se desapegue a ela, pois ela te guardará. Ama e ela te conhecerá, consertará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção, e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios. Não andes pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarde-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a amam, que a acham, e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Este é um texto maravilhoso, escrito por Salomão, o homem que a Bíblia nos ensina que foi o homem mais sábio na terra, o homem que deu sabedoria. Reis e rainhas vinham do Oriente para se assentar diante de Salomão e ouvir os provérbios de Salomão, falados por Salomão. Deus falou pela boca de Salomão a vários reis, rainhas, servos e servas. Deus deu estratégias a Salomão. Deus deu inteligência a Salomão, sabedoria a Salomão para resolver enigmas, para proferir provérbios, para trazer ciência e sabedoria aos reis, aos sábios da terra. E todos se maravilhavam diante de Salomão, porque Deus era com ele. Deus falava pela boca daquele homem. Deus, através do Espírito Santo, inspirava, e as palavras de Salomão penetravam o coração das pessoas, e as pessoas ficavam de olhos arregalados e boca aberta. Tamanha tanta sabedoria que Deus trazia pela boca desse servo de Deus. E ele convida, e ele pela boca de Salomão, falando aqui aos homens da terra: buscai a sabedoria de Deus. Buscai a ciência de Deus. Buscai
a palavra de Deus, buscai o som de Deus, buscai os provérbios, os enigmas, a sabedoria, a inteligência, a ciência que Deus fala por meio das entrelinhas da voz de Deus. Deus fala pelas entrelinhas. A sabedoria de Deus vem nas entrelinhas. A ciência de Deus vem por entre os versículos das Escrituras. Estão escondidos. A sabedoria de Deus, a ciência de Deus está escondida nas entrelinhas dos versículos da Bíblia. Está revelada ali no meio dos versículos. E só vai encontrar essa sabedoria, essa ciência, quem pegar as suas palavras. E como diz o texto, e como Davi disse em certa feita, somente vão buscar a ciência, a sabedoria de Deus, a ciência de Deus, as revelações de Deus, aqueles que buscarem nas Escrituras como quem procura ouro e prata, como busca um tesouro escondido. Estes vão encontrar nas Escrituras a sabedoria de Deus. Ela está escondida nas entrelinhas. Ela está revelada pelo próprio Deus da sua palavra entre os versículos, entre uma vírgula e outra vírgula, entre um ponto e vírgula e o começo de um novo parágrafo, entre uma palavra e outra, o sentido juntando das duas. Deus dá o contexto daquilo que quer falar alguém, escrito e revelado na tua palavra, e aquele que está atento, buscando cotidianamente nas Escrituras como algo mais valoroso que o ajuntamento de todos os trilhões de dólares, todo o ouro e toda a prata no seio da terra. Quem fizer assim vai buscar o conhecimento de Deus. No finalzinho nós vamos ver quem é esse conhecimento de Deus. Quem busca o conhecimento de Deus assim, quem lê a Bíblia assim, quem busca nas Escrituras assim, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Deus ama, Deus vem para este e aguça dentro do coração dele uma alegria indivisível, uma alegria que não pode ser substituída, uma alegria que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, uma alegria que não pode ser encontrada, um prazer suntuoso que não pode encontrar no sexo, que não pode encontrar na herança mais cara herdada. Não pode. Na bênção mais anelada. Não existe alegria maior do que quando alguém desfruta deste conhecimento, dessa ciência, desta revelação. Sabe por quê? Porque é o sopro de Deus, é o verbo de Deus, é a palavra vindo da boca de Deus, é você ouvir o sonido da frequência, do timbre da voz de Deus. Você ouve dentro do seu espírito e você sabe que é Ele falando dentro da sua alma, e a sua alma se regozija, se alegra e exulta com gozo inefável e cheio de glória, porque sabe que é o Deus de Salomão que está falando e revelando dentro do seu espírito. É assim que é. E assim que é quando Deus fala. E assim que é a revelação de Deus. É assim que é a ciência de Deus. O conhecimento de Deus. Portanto, o capítulo começa assim.
mostrando: ouve, filhos, a correção do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Deus dizendo: dou-vos boa doutrina, dou-vos bom conhecimento, dou-vos bom ensino. Deus dizendo: dou-vos bom ensino. Sabe o que é isso? Deus dizendo: dou-vos bom ensino. O construtor de todas as coisas, aquele que fez tudo pela palavra do seu poder, aquele que abriu o mar vermelho para um grupo tremendo, quantidade de homens e mulheres, bois, carroça, coisas, crianças, passarem com pés secos dentro do mar que se abriu. Aquele que levantou profetas que, quando dobravam seus joelhos, a palavra de Deus disse que lhe fez parar o sol. Aquele que levantou profetas para apontar o dedo e apontar em direção a reis, dizendo: você está em pecado, arrependa-se dos pecados, porque se você não arrepender dos seus pecados, o Senhor Deus virá sobre si e tirará de você a vida de todo o seu povo, a vida de toda a sua família, e dará o reinado a outro. Este Deus que faz todas essas coisas, com todo o poder, que ressuscita homem que está morto há 4 dias no túmulo, Deus que visita mulher que não pode ser filho e faz ser mãe de nação. Esse Deus está dizendo na sua palavra: dou-vos boa doutrina, dou-vos bom ensino. Ele está dizendo: da boca dele procede o ensino, da boca dele procede a revelação, da boca dele procede o próprio Deus incutindo dentro daquele que busca ele mesmo, trazendo entendimento. E com isso, com entendimento, vem clareza. E com clareza vem tranquilidade. E com tranquilidade vem um espírito de agradecimento, por ver o quanto que Deus ama, o quanto que Deus cuida, o quanto que Deus traz tranquilidade, o quanto que Deus traz certeza de amor, porque a pessoa experimenta o amor de Deus através de luz na sua mente, através do conhecimento, da ciência e da prudência que vem de Deus, que adquire em Deus. É maravilhoso. Então o capítulo começa assim, com Salomão falando: buscai a prudência. E depois ele diz: pois dou-vos boa doutrina, o Senhor dizendo: não deixais a minha lei. Deus dizendo: não deixa a minha lei, não deixa a minha palavra. É a palavra de Deus, é a lei de Deus, é a vontade de Deus, é o mandamento de Deus, é o querer de Deus, a palavra de Deus. Querer de Deus. Qual o querer de Deus, Lênio? Gênesis, Apocalipse. Qual a vontade de Deus? Gênesis, Apocalipse. Está escrito, revelado. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Senhor falando: guarda os meus mandamentos e vive. Se você ainda tem 5 anos na terra, não sabe, a gente não sabe. Se você tem 3 anos na terra, a gente não sabe. Se você ainda tem 1 ano na terra, a gente não sabe. Se você tem 6 meses na terra, a gente não sabe. Se você tem 1 semana na terra, a gente não sabe. Se você tem mais 1 dia de vida na terra, a gente não sabe. Mas Deus diz: guarda os meus mandamentos e vive.
Se você tem 70 anos, 90 anos na terra, a gente não sabe. Mas o Senhor Deus diz: guarda o meu mandamento, guarda a minha lei, guarda a minha palavra e vive. E só tem sentido viver assim. Só tem sentido viver. O viver só faz sentido se for assim. Porque ele diz: guarda o meu mandamento. Guarda. Guarda os meus mandamentos e vive. Guarda os mandamentos de Deus e vive. Só a vida com os mandamentos de Deus. Só a vida verdadeira. Só a vida com os mandamentos do Senhor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Adquira sabedoria, adquira inteligência e não te esqueças não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca. Boca de Deus é a Bíblia. Boca de Deus é o mandamento de Deus. E Deus fala pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É a vontade de Deus. Não a desampares, e ela te guardará. Ame-a, e ela te conservará. Até aqui, então, o Senhor Deus falando conosco, que a palavra de Deus nos guarda, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos encaminha, a palavra de Deus nos coloca na vereda do caminho justo, ou seja, na direção, no caminho certo que devemos andar, que é o centro da vontade de Deus. Aliás, o título do canal nosso aqui é O Caminho do Homem e o Caminho de Deus. Tem um caminho que o homem segue, e tem um caminho que o homem deve seguir, que é o caminho de Deus, que é o caminho do Espírito. O caminho de Deus é a palavra de Deus. Então, pela sabedoria e ciência que vem de Deus, a orientação de Deus, a revelação de Deus, o homem andará no caminho de Deus. Ele terá total garantia para andar no caminho de Deus, através da leitura da Bíblia, da palavra de Deus, conhecendo o caminho de Deus, a vontade de Deus, terá todas as garantias para andar no caminho de Deus. Apesar dele, isso mesmo, apesar de mim, eu tenho todas as garantias para andar no caminho de Deus, lendo a sua santa palavra, porque é palavra de Deus, é garantia de Deus. Certa feita ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, e eu permanecer em vós, pedireis o que quiserdes a meu Pai em meu nome, e vos será feito. O salmista Davi diz: luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. É garantia de Deus cuidar dos seus filhos, porque quem cuida dos seus filhos é Ele mesmo. É o Senhor que traz a revelação, que traz a orientação, porque é Ele que fala aos filhos, é Ele que educa os filhos, é Ele que traz o filho para cá, coloca no caminho que está andando errado, coloca o filho de volta, orienta o filho, pega a vara, corrige o filho, dá água para o filho, abençoa o filho com comida, a palavra de Deus e tudo o que mais precisa, e coloca no caminho que deve andar. Porque é Deus que cuida, é o Senhor que orienta. O tempo todo é Ele quem faz isso, por grande amor e misericórdia. No entanto, há aqui no texto um grupo de pessoas que aqui o texto de Salomão chamou atenção. No entanto, há um grupo de pessoas, há um grupo de homens, um grupo de homens na terra, que não conhecem a Deus,
que não querem conhecer a Deus, que andam no caminho mau, homens que fazem o mal como opção de vida, homens que fazem o mal como escolha própria, homens que fazem o mal como objetivo de vida, homens que fazem o mal como cerne de suas estruturas, como essência. Existem homens assim na terra, existem. O texto está nos mostrando aqui. O texto diz aqui: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar, no versículo 11. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não alargues. Está vendo a correção? Está vendo como é que Deus garante que os filhos de Deus andarão no caminho de Deus? Porque Deus vê quando eles estão saindo do caminho, Deus os coloca de volta. Porque Deus quem cuida dos seus filhos. É Deus que cuida dos seus filhos. Alguém pode dizer assim: ah, nós temos que perseverar, porque se a gente não perseverar, se a gente não fizer a nossa parte, Deus não vai cuidar de nós. Isso é mentira, isso não é Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Se a gente não cuidar, se a gente não perseverar, isso é um erro que nós cometemos. Mas a parte de Deus não está vinculado com a nossa fidelidade. Não está, não. Deus cuida o tempo todo dos seus filhos. O tempo todo. E aqueles que saem do caminho, Deus vai buscá-lo. Isso é uma forma que a gente usa em dizer muitas vezes que Deus vai buscá-lo. Existem alguns textos na Bíblia que falam assim, mas a conotação é mais profunda do que isso. É mais profunda do que isso. Sabe qual que é a conotação? Quando a Bíblia diz que a ovelha, quando está um pouco desarraigada do rebanho, e Deus deixa as 99 e vai buscá-la, tem até a música que fala sobre isso. Na verdade, a conotação é mais profunda do que isso. Não é bem isso, não. Não é isso, não. Não é isso, é muito mais do que isso. A ovelha, o filho de Deus, quando ele está, de alguma forma, cometendo erro que desagrada o Senhor não vê que ela está longe e vai buscar. Não. O Senhor está com ela lá no meio do erro. Como é que é? Deus está com ela lá no meio do erro, lado a lado dela, pronto a todo tempo a usar de vara, a usar do que quer que seja que o Senhor Deus quer usar como modo de pedagógico para colocar a ovelha no caminho. Sabe por quê? Porque Deus está enraizado no coração da ovelha. Deus está imerso dentro da ovelha. Portanto, a ovelha de Deus, o filho de Deus, quando está no sofrimento, Deus está sofrendo com ele no sofrimento. Lá no meio do erro, Deus está sofrendo com ele no erro, para colocá-lo de volta no caminho. Porque Deus não deixa um filho sequer para trás. Isso não existe na Bíblia. Deus não deixa, Jesus não deixa um filho sequer. Não deixa. Não tem como. Não tem como. Isso é impossível. Jesus falou: todos aqueles que o Pai me deu, perdão, todos aqueles que vierem a mim jamais serão arrebatados da minha mão. Oração sacerdotal de Jesus em João 17, Jesus diz: Pai, rogo-vos por aqueles também que de outro aprisco.
Dizendo, Jesus falando, eu não rogo só da casa de Israel, mas rogo por aqueles que tu me deste de outro aprisco. E o Senhor Jesus falou assim, e eu rogo-vos para os que os livre do mal. Eu não rogo pelo mundo, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que tu me deste. Jesus não perde uma ovelha sequer. Não tem como. E todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que, como diz Paulo, que já experimentou que Deus é bom, todo aquele que já experimentou que o Senhor é bom, todo aquele que já experimentou o quanto que Jesus é bom, sabe no fundo da sua alma o quanto limitado que você é, o quanto que carente você é da misericórdia, da graça, da bondade e do socorro do Senhor. E sabe que Ele te alcança não no sentido que Ele está longe e vem correndo para te buscar. Não, Deus nunca está longe. Nunca está longe dos filhos. Deus nunca está longe dos filhos. Nunca. Isso não existe. Sabe quando você tem um pai em casa, sentado à mesa, logo cedo tomando o café que a esposa preparou com amor e carinho, levantando para ir ao trabalho para ganhar o pão de cada dia, para sustentar os filhos e toda a família. E aquele pai, quando sai de casa e vai ver os filhos dormindo, e olha para os filhos, e olha para as filhas, e olha para a mulher, e olha para sua casa, e coloca sua roupa de trabalho, sua gravata, o seu uniforme, e abre o portão, e olha para casa e vê que vai fazer o seu trabalho, em busca, vai à labuta, e agradece a Deus pelo privilégio de ter todas as condições para fazer o seu trabalho e trazer todas as necessidades que precisa para o lar, e quando chega em casa e ver os filhos alegres com tudo o que precisa. Este é um pai terreno. E sabe o que Jesus falou sobre o pai terreno? O bom pai terreno. A Bíblia falou que o bom pai terreno, inclusive, é mau. O Senhor Jesus falou que o bom pai terreno, inclusive, é mau. Ele diz que vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Portanto, irmãos, Deus nunca está longe, ao ponto de a gente entender que Deus vai socorrer a ovelha que está distante. Não, Deus está lá no meio do sofrimento com ele, o tempo todo, guiando, orientando, estando com ele. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Jesus da Bíblia. Um Jesus austero também, austero, justo, justo. Diante dele vai passar alguma coisa que ele não percebe? Impossível. Vai passar alguma injustiça diante dele? Impossível. Vai ter algum jeitinho diante dele para resolver alguma coisa com ele? Não tem jeitinho com Jesus. Não tem jeitinho com Jesus? Não tem jeitinho com Jesus. Aliás, a Bíblia nos ensina que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. Quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. Ele veio aqui, montou no jumentinho e serviu, foi crucificado, levantado no madeiro, crucificado, dado como maldito. Ressurreto ao terceiro dia. Ele vai voltar montado, com cetro de justiça na mão, e não vai passar um nanômetro sequer de fagulha de injustiça diante dele. Nada
vai ficar oculto diante dele. Inclusive a palavra de Deus diz que os seus olhos são como olhos, como chama de fogo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Jesus é tremendo e maravilhoso. E ele nos alcança. E todo aquele que é alcançado por Deus sabe. Todo aquele que é alcançado por Deus sabe o quanto que Deus é bom. E o tempo todo o Senhor Deus é bom. E aqui o texto diz: pega-te a correção e não alargues. Guarde, porque ela é a tua vida. Quantas pessoas têm tido a oportunidade na terra de serem corrigidas por Deus? Quantas você acha? Não faço a mínima ideia. Quantas pessoas na terra ou próximo de você aceitam a correção de Deus? Eu conheço pessoas que aceitam a correção de Deus. E sabe no que essas pessoas se tornam? Mais amantes de Deus. Essas pessoas se tornam mais amantes de Jesus. As pessoas que são corrigidas por Jesus se tornam mais amantes de Jesus. Mais amantes de Jesus. São pessoas que mais anelam o céu. São pessoas que mais se desvinculam de coisas desta vida para ganhar o céu, para ganhar Jesus, para estar com Jesus, para almejar Jesus, para estar com Jesus na eternidade, para ver Jesus, para estar de frente dos olhos e olhar para os olhos de Jesus, para estar com Jesus na eternidade, para estar com o Senhor no céu, para estar com Jesus. Pessoas que anelam, pessoas que têm na sua boca a palavra Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pessoas que falam, Jesus, o Senhor está demorando para voltar. Pessoas que estão olhando para o céu e ficam olhando, será que vai ser hoje? Pessoas que estão olhando para a sua família, Jesus, minha família precisa tanto do Senhor. Pessoas que olham para o mundo e dizem, meu Deus, que mundo é esse? A tua palavra é fiel. O mundo cada dia está se tornando cada dia mais lugar inabitável. Pessoas que são corrigidas por Jesus, querem Jesus, amam Jesus, querem andar com Jesus, querem viver no centro da vontade de Jesus, quer falar de Jesus, quer buscar a vontade de Jesus. Não entres na vereda dos ímpios. Olha o grupo que nós estamos falando, que Salomão falou aqui. Não entre na vereda dos ímpios. Não entre no caminho dos maus. Não andes pelo caminho dos maus. Versículo 14. Não ande pelos caminhos dos maus. Lembra de Asaf no Salmo 74? Que ficou irado por ver pessoas ímpias. Pessoas que fazem o mal. Nesse sentido aqui que o ímpio está dizendo, as pessoas que fazem o mal, que amam fazer o mal, que querem fazer o mal. Nós vamos ver como é que, mas o texto está dizendo isso, nós vamos ver daqui a pouco. Asaf no Salmo 74 falou, meu Deus, se lamentou diante de Deus, meu Deus, eles fazem o mal, eles planejam o mal, eles almejam o mal para os outros, eles planejam o mal e prosperam, são ricos, têm ouro, têm prata. Asaf ficou irado por causa disso. Asaf ficou irado. Meu Deus, como pode? Eles não te servem, eles não te conhecem, eles não amam a tua lei, eles não querem andar com o Senhor, eles não estão nem aí com o Senhor, não querem saber do Senhor, e estão aí abastados, andando de carros importados, fazendo o mal, desejando o mal, sonegando, fazendo coisas que desagradam, maquinando. Senhor, como pode isso? Qual foi o resultado que Deus falou para Asaf lá? Lembra? Salmo 74. Deus falando para Asaf, eles têm tudo isso aí. Eles fazem tudo isso aí. Eles têm ouro, têm prata, andam de carro importado, são idolatrados, têm status. Falando das pessoas que fazem mal.
Não estamos dizendo daqueles que trabalham e conseguem. Não, nós estamos dizendo que aquele que fazem mal tem essas coisas. O texto está falando sobre isso. Nem todo mundo que é próspero na vida é porque é bandido, está fazendo coisa errada, enganando os outros. Óbvio que não. Mas aqui o texto está falando dos que fazem isso. Deus falou para Azar, eles têm tudo isso, mas olha, só vai durar enquanto estiverem aqui na terra. Depois vai vir o juízo sobre eles. Eles vão ter o que para apresentar diante de Deus? Ouro e prata? Quem é o dono do ouro e da prata? Então o texto diz: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Olha, não entres na vereda dos ímpios, no caminho dos ímpios. Não andes pelo caminho dos maus. O ímpio te chama, você é amigo de um ímpio. Ele faz alguém que faz o mal. Eu acho que normalmente você não vai ter um amigo assim que faz o mal, porque você não vai ser amigo de pessoas assim, né? Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. No versículo 16. Você já imaginou isso? Uma pessoa que não consegue dormir enquanto não vê um jeito de poder fazer o mal para alguém, para determinar o mal para a vida de alguém, para puxar o tapete de alguém para ver aquela pessoa jogada na lama e ele está no lugar dele, ou apanhar as coisas dele e fazer alguma coisa para ele. Você imagina alguém assim vivendo? Você acha que alguém assim tem vida? Você acha que alguém assim sabe o que é viver? Não sabe nem o que é viver aqui, e muito menos vai herdar a verdadeira vida em Cristo, que é aqui, mas que vai se estender para a vida eterna. Uma pessoa dessa, se não for encontrada por Jesus, misericórdia, uma pessoa dessa era preferível não ter nascido. Então o texto diz: evitam, não passes por ele, desvia-te dele e passa ao largo. Pois não dormem se não fizerem mal, foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Olha, comem o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Come o pão da impiedade. O pão que ele tem, que ele ganhou, não foi de um modo ordeiro, não foi com trabalho, não foi com suor, não foi com dedicação, não foi com esmero, não foi com honestidade. Não, o pão que ele come é um pão da impiedade. Ele usou de modos que Deus tem vômito. Deus, ao olhar isso, Deus vomita. Deus tem ânsia de vômito. É assim que Deus sente quando vê isso. Tem ânsia de vômito. E bebe o vinho de violência, celebrando festas com vinho. Você já imaginou gente assim em festa, celebrando a derrota do outro? Já imaginou? Conhece alguém assim? Eu acho que não conheço ninguém assim. Mas tem. Já pensou? Você vai para uma festa. Ô, rapaz, eu estou indo para uma festa de um rapaz aí. Quem que é? Nossa, aquele homem lá, ele é um demônio na terra. Ele não mede esforço, ele faz o que quiser para poder conseguir o que ele quer. Passa por cima de quem for. Agride quem for. Viola o que lei for. Faz o que for. Planeja o que for. E celebra com alegria a maldade que está fazendo.
e está diante de um monte de gente nas suas festas, cheio de amigos nas suas festas, e é idolatrado, é dito como, às vezes, empresário. É dado como empreendedor do ano. Quem sabe? Quem sabe? Não estou dizendo que não estou. Quem sabe? O vinho deles é através de vinhos de violência. Quem sabe? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Luz da aurora. Olha a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? É uma luz radiante, né? É uma luz que ela vai começando, vai surgindo lá do horizonte, essa luz, né? Você olha lá para o horizonte, aquela luz vai irradiando, 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 irradiando. Aí o texto diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos justos é assim. Quem são os justos? É quem é justo na terra? Não, o caminho dos justos é assim. O caminho daqueles que têm o temor de Deus dentro de si. O caminho dos justos é aquele que tiveram Jesus na sua vida, reconhecendo Jesus na sua vida, e se tornaram justos. E a partir de agora andam em novidade de vida, sendo justificados por Deus através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Este justo é nesse sentido mais profundo ainda. Não é só aquele que busca fazer a verdade, mas é aquele que tem dentro da sua essência, dentro do seu coração, uma natureza, uma essência, que quando peca, fica triste, que quando a sua natureza caída, adâmica, que quer se levantar e começa, ele olha, meu Deus, tem misericórdia. São esses os justos na terra, que buscam fazer as coisas com a essência de Deus, para agradar a Deus, para viver no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz aqui: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Vai sendo transformado de glória em glória. Ou seja, vai sendo transformado de atributo de Deus depositado dentro de si, amor, paz, alegria, longanimidade dentro de si, de glória em glória, de fé em fé, de experiência de relacionamento em experiência de relacionamento com Jesus, vai sendo transformado com uma luz da aurora que vai se tornando luz e luz e luz e luz e luz e luz e luz, vai se clareando mais dentro de si, vai clareando mais dentro de si, vai clareando mais dentro de si, clareando dentro de si, clareando dentro de si, até se tornar dia perfeito. E quando isso vai acontecer? Na eternidade com Jesus Cristo. Vai se tornar dia perfeito. Lá vai se tornar dia perfeito com Jesus. Vai ser como Jesus. Maravilhoso isso. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. O caminho dos ímpios, versículo 19, o caminho dos ímpios é como a escuridão. O caminho dos ímpios, aquele que quer fazer mal, que quer viver no mal, que quer planejar o mal, que quer ter na vida um sentido em fazer o mal, custe o que custar, quer conseguir as coisas através do mal. A Bíblia diz aqui no versículo 19, que o caminho destes é como a escuridão. É como o caminho, é como a escuridão. É como a escuridão. Nem conhece aquilo em que tropeça. Olha, aqueles que estão vivendo assim estão na escuridão, inclusive por estarem na escuridão, nem conhecem aquilo que tropeça. Estão fazendo isso e nem fazem ideia que estão sendo pessoas assim. Nem fazem ideia. É muito sério, né?
É muito sério. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o meu ouvido. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Inclina o teu ouvido. Inclina o teu ouvido para que Deus tem falado. Inclina o teu ouvido. As razões, dá razão a Deus. Dá razão a Deus. Dá razão à palavra de Deus. Dá razão a Deus. Dá razão à Bíblia, que é a palavra de Deus. Dá razão a Deus. E verá como sua vida interior, e verá como sua vida será. Uma vida de alegria, uma vida de paz interior, com sofrimentos, com perseguições, mas com alegria, com paz interior, com Jesus na tua vida. Filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não te deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Se algum dia alguém chegasse para mim e me fizesse uma pergunta: Lênio, o que você tem de mais precioso na sua vida em que você possa deixar de herança para alguém? O que você responderia? Se alguém te fizesse essa pergunta: Paulo, Bernardo, André, Patrícia, Marcela, Luciano, Priscila, Augusto, Rodrigo, Tatiana, o que você tem de mais precioso para deixar de herança para alguém? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que acham, saúde para o seu corpo. Guarda as minhas palavras do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Saúde para o teu corpo. Vida para os que acham. Saúde para o teu corpo. Significa que agora você não vai ter mais problema de saúde. Não é isso. Alguém pode entender, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. É fácil, né, a gente distorcer um texto para poder satisfazer as nossas vontades, né? Mas não é isso que a Bíblia está falando aqui. Não significa que aqui você tá, se você guardar a palavra de Deus, você vai ter saúde o resto da tua vida, você não vai ter problema com o seu corpo. Não é isso. A Bíblia está dizendo aqui, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Saúde para o seu corpo, o que é? Está dizendo corpo? Está dizendo corpo. E saúde para o corpo? Sim. Sabendo o seguinte, que você se alimentando da palavra de Deus, você vai viver uma vida reta diante de Deus. Você vai viver uma vida que agrada a Deus, no centro da vontade de Deus. E por você viver uma vida no centro da vontade de Deus, uma vida reta diante de Deus, como consequência disso, até o seu corpo vai sentir. Por quê? Porque você vai viver uma vida moderada.
Você vai viver uma vida que agrada a Deus. Você vai viver uma vida no centro da vontade de Deus. A sua preocupação vai ser em agradar a Deus. E tudo aquilo que Deus gosta, você vai querer buscar o que Deus gosta. E o que Deus não gosta, você vai querer se apartar do que Deus não gosta. E o seu corpo vai sentir isso. Porque você vai ter uma vida moderada, no centro da vontade de Deus. Até o seu corpo vai sentir isso. Conhece aquelas pessoas que falam assim? Ah, eu não quero ser crente não, porque crente não pode beber. Eu gosto de uma pinguinha, crente não pode beber pinguinha, crente não pode beber uma cerveja, crente não pode beber um vinho, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Amigo, tudo é uma questão de consequência. É uma questão de consequência. Alguém acha que isso é ser escravo. E na verdade é o contrário que é ser escravo, né? Você não acha? Escravo é aquele que não consegue viver de outra forma, a não ser daquele jeito, que ele não consegue passar 2 ou 3 dias sem estar cometendo aquele ato que já se tornou vício na vida dele. Ele não consegue mais viver sem aquilo. Eu te pergunto, isso aí é liberdade? Fazer o que quer nesse sentido vale a pena? A pessoa não está fazendo o que quer, ela está fazendo aquilo que ela não consegue deixar de fazer. Fazer o que quer é quando você pode dizer, não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Por quê? Porque eu não quero. E liberdade não é a gente ter oportunidade da gente fazer o que bem a gente entender. Isso não é liberdade, não. Liberdade, sabe o que é? Liberdade é você ter o poder de fazer escolha certa. É você acertar o alvo. Liberdade é isso. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por tudo que tem de guardar, guarda o seu coração, porque deles procede a saída de vida. Jesus falou, apóstolo Paulo, né, e a palavra de Deus, Jesus falou também, de onde vêm as guerras? Vem de dentro dos seus corações. A guerra vem de dentro do coração. Você acha que um país entra em guerra com outro país, um grupo entra com guerra com outro grupo, alguém entra com guerra com outra pessoa por causa de coisas que estão externas? Não, nunca foi isso, nunca vai ser. Não. As guerras são produzidas dentro dos corações. A guerra é produzida, as avarezas, as guerras, saem de dentro do coração. Por isso que Jesus falou assim, o que faz mal para o homem não é aquilo que entra dentro do homem, mas aquilo que sai da boca do homem. É isso que sai, o que sai da boca do homem que faz mal para o homem. Por quê? Porque o coração, a Bíblia fala que o coração fala, a Bíblia fala, a palavra de Deus diz, a boca fala e o coração está cheio. Portanto, as guerras vêm de dentro do coração, os conflitos vêm de dentro do coração. Conhece aquele ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam? Eu, quando era adolescente, brigava com meu irmão. Às vezes a gente fechava o tempo dentro de casa. A mãe chegava, o pai apartava, para com isso. Aí um ficava defendendo o seu ponto de vista, né? O Lúcio defendendo dele, e eu defendendo o meu ponto de vista, e o meu irmão defendendo o ponto de vista dele. E a gente defendia o ponto de vista da gente. Aí minha mãe olhava pra gente e falava, olha, pode parar. Quando um não quer, dois não brigam. Eu ficava louco com aquilo. Eu falava, quando um não quer, dois não brigam. Eu ficava louco, sabe por quê? Porque como é que ela fala que um não quer, dois não brigam? Tipo, ela não sabe que o meu direito foi violado, mas não é isso, o direito foi violado, não. Quando um não quer, dois não brigam. Porque a guerra provém de dentro do coração. Raramente duas pessoas que estão brigando, eu ouvi na rádio esse dia, é uma grande verdade. Raramente duas pessoas que estão brigando, raramente ambas estarão 100% certas. Não tem como.
Portanto, devemos buscar em Deus a ciência, para nós podermos saber lidar no meio de tantos problemas na vida, de tantas coisas na vida, de tantas situações na vida, momentos difíceis na vida. E quando você se depara com pessoas que você percebe que são pessoas que querem fazer o mal, Deus nos dá graça, nos orienta, para que possamos andar no centro da vontade dEle, e Ele nos orientar a saber lidar nessas situações. E aí assim a gente vai conhecer o caminho certo, que é a palavra de Deus. Nós vamos conhecer a orientação certa, que vem da palavra de Deus. Nós vamos ter o poder que vem de Deus, para nós buscarmos a prudência. E aí Deus, à medida que nós nos lemos a Bíblia, nos dedicamos à leitura da Bíblia, através da oração também, jejuando, consagrando, buscando a oração de Deus, na meditação da palavra de Deus, Deus incute dentro de nós virtudes dele, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, que é o resultado de alguém que tem a experiência de andar com Deus, na leitura da Bíblia, na oração, no clamor, na comunhão com outras pessoas da igreja, na comunhão com as pessoas ao seu redor, tendo sabedoria de Deus, orientação de Deus, para ser moldado, inclusive, nesses relacionamentos, por intermédio por intermédio, inclusive, de advências, esqueci a palavra, por intermédio de situações difíceis. Deus vai moldar você diante de situações difíceis, para que você possa praticar a ciência que você tem obtido de Deus, a sabedoria que você tem recebido de Deus, e para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado. E os homens vejam na sua vida as boas obras de Deus e glorifique a Deus que está no céu. Glorifique o nome de Jesus. Para finalizar, olha o que está escrito no livro de João, capítulo 8. Olha o que Jesus falou. Jesus disse assim: Jesus falou assim para os discípulos assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. João capítulo 8, versículo 31. Jesus falou assim, João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer conhecer a verdade? Tem que andar no caminho de Deus. Tem que permanecer no ensino de Jesus. Assim, verdadeiramente, você será discípulo de Jesus. E, como consequência, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus diz, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você conhecerá a verdade, você conhecerá a ciência, você conhecerá a sabedoria, que é Jesus. E Ele quer vir sobre você e te inundar dele mesmo, abençoar com Ele mesmo, ser parte na sua vida, ser o seu Senhor, ser o seu Salvador, ser o seu dono, ser aquele em que para você vai fazer tudo o sentido da sua vida, a partir do momento que você tê-lo na sua vida e andar com Ele. Porque Ele irá se revelar a você com grande amor, com grande poder,
no Espírito Santo. E você será nova criatura, andando em novidade de vida e adquirindo a mente de Jesus Cristo, sua mente sendo transformada na mente de Jesus, e você será cristão, seguidor de Jesus, pequeno Cristo na terra, seguidor de Jesus, amante de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, querendo andar com Jesus, sabendo que Jesus gosta, querendo saber o que Jesus gosta, o que Jesus não gosta, andando no caminho que Jesus quer, não andando no caminho que Jesus não quer, fazendo a vontade que Jesus quer, não querendo a vontade que Jesus não quer. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e que você tenha uma semana, uma nova vida com Cristo. E saiba, Romanos 8, 28 diz, apóstolo Paulo que falou, hein? Um homem que conhecia Jesus Cristo foi preso em masmorra. Aquele que ficou preso, sofreu e escreveu grande parte do Novo Testamento para nós. Diz, Romanos 8, 28, servidor de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo falou, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Ama a Deus, porque Deus te chamou para um propósito. E o propósito universal que Deus tem para todos os crentes, o propósito que Deus tem para todos os crentes na terra, é vir se transformar na imagem e na semelhança de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.